O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou hoje virtualmente do Fórum Econômico Mundial de Davos e defendeu uma aliança com países democráticos para barrar o crescimento de diferentes modelos de sociedade. Vamos chamar a Carla Bride mais uma vez. Carla, o ministro não deu, nome aos países, mas mandou sim recados claríssimos, né? Bem claros mesmo, Mona Lisa. Boa noite de novo a você. Apesar desse aceno que o Brasil faz à China, como trouxe aqui o Caio, na questão do 5G, hoje o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não deixou de dizer os desafios à democracia, de acordo com ele, e ele também utilizou um termo bem específico chamado de tecnototalitarismo. Não deu nomes, chegou até a dar exemplo de que não estava falando de Estados Unidos contra a China ou China contra Estados Unidos, mas diz que as novas tecnologias são muito boas para a sociedade, só que nas mãos de certos atores elas podem ser bem perigosas para as sociedades democráticas. E aí fez um aceno aos Estados Unidos também, dizendo que é dever dos Estados Unidos manter esse mundo democrático, essa união democrática, garantir as democracias em todo o mundo, como tem feito nos últimos anos, e fazendo um aceno também à política ambiental do novo presidente Joe Biden, que ainda na época de sua campanha presidencial já havia feito críticas à política ambiental do Brasil, disse que se os Estados Unidos quiserem fazer isso por meio da política ambiental, o Brasil vai seguir com as regras, com os acordos feitos com os Estados Unidos até nesse ponto. Então, um novo aceno aí para esse novo governo americano. Vamos ouvir então um trecho do que disse o chanceler brasileiro no Fórum de Davos. Around the world, we also see challenges to democracy. In that case, what we see as a challenge is the emergence of some sort of maybe it's too much to say that, but I will use the expression a techno-totalitarianism. And it's not a question of U.S. against China or China against U.S. It's a question of different models of society that are emerging with the new technologies. And new technologies can be great for democracy, but they can also provide the means for total control societies, and we don't want those. And that's the challenge that we would like to address together with the U.S. and all other democratic partners. Whoever controls the discourse today, public discourse, has tremendous power, and we cannot leave that in the hands of actors, and I'm not talking about countries or specific countries or specific companies, but actors that are not committed to freedom. Preciso do Lorival Santana mais uma vez, o nosso analista de internacional. Lorival, o alinhamento com os Estados Unidos, que ficou aí muito claro no discurso de Ernesto Araújo, é pouco comum hoje no mundo, né? E contra a China, né? Ele está falando da China, ele está falando do uso do algoritmo no celular para controlar os cidadãos, contribuintes, consumidores, e é a China que representa isso da forma mais acabada, né? Como análise é pertinente, eu já escrevi sobre isso, mas eu sou analista, ele é o chanceler, né? Então, quando ele fala disso, é um posicionamento político, ideológico que o Brasil está adotando, aliás, adotou há bastante tempo com o presidente Bolsonaro, e ele está reafirmando. E realmente, como você falou, poucos países desse lado. Eu me lembro da Hungria, que assume esse tipo de crítica em público, assim. E do lado contrário, apoiando as ditaduras de esquerda, eu lembro de Cuba e da Venezuela. E é só. Nem a Argentina não está mais fazendo isso, como fazia na época da Kirchner, né? Então, acho que ainda há um descompasso entre o discurso do chanceler e essa nova postura adotada na prática que o Caio descrevia, né? Há um descompasso realmente entre essa nova política externa, se ela se materializar realmente, e o discurso do Brasil. No Fórum Econômico de Davos não é necessário um chanceler fazer esse tipo de análise, não acrescenta nada para a estratégia da política externa brasileira. Nem os Estados Unidos, com Trump, tinha esse tipo de discurso, né? O Trump é muito pragmático ao lidar com Xi Jinping. Quando conseguiu o que queria, elogiava e tal. Quando resolveu usá-lo para justificar os problemas da resposta à pandemia nos Estados Unidos, então passou a crucificá-lo, mas nunca usou esse tipo de questão
ideológica, não, isso realmente cria não, né? Já existe, mantém o ruído entre os dois países, Mona Lisa. Sim, ecoando para o planeta, né? Depois de uma declaração como essa. Obrigada, Lorival.